Acredito que você entendeu muito bem esse assunto. E agora eu quero falar para vocês sobre um assunto que não sei se cai no seu concurso. Eu falei com certeza na aula de princípios, se você não assistiu é porque não cai. Mas enfim, é bom a gente falar um pouco sobre ele, que é o quê? Que é sobre o princípio, da legalidade. Princípio da legalidade. Gente, o princípio da legalidade, ele vai nos ensinar que, olha só, não existe lei anterior que o defina. Então veja bem, não existe lei anterior que o defina, assim como nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, pelo princípio da legalidade, primeiro tem que existir a lei penal, uma norma incriminadora, para que se tenha uma conduta como criminosa. Professor, não entendi. Vou explicar para vocês. Temos aqui uma barrinha do tempo. Suponha que, nessa barrinha do tempo, suponha que, bem aqui, o legislador, ele criou a lei A. Ele legislou, aprovou e foi sancionado a lei A, que tipificava uma determinada conduta, por exemplo, de cuspir no chão como uma conduta criminosa, com uma pena de 2 anos. Senhores, veja muito bem que quando a lei está em vigor, isso porque a lei, quando é aprovada e sancionada, ela vai estar em quê? Numa vacatio legis. O que seria uma vacatio legis? Ela não está em vigor, ou seja, ela não está sustando efeitos. Cuidado, na vacatio legis, ela não o quê? Susta efeitos. Por quê, professor? Porque ela não vai sustar efeitos. Ela não está em vigor. Então, pela LINDB, a vacatio legis é de 45 dias, caso não esteja em disposição expressa ao contrário. Por exemplo, o legislador, quando ele vai aprovar um crime, ele sempre vai colocar um prazo. É possível que tenha um prazo? Não, senão vai surgir aqui pela regra geral, que é a LINDB, que no caso seriam 45 dias. Por exemplo, agora será considerado como uma conduta criminosa a conduta de cuspir no chão. E essa lei, a qual tipificou a conduta de cuspir no chão como uma conduta criminosa, estará em vigor daqui a 2 anos. Veja, ela não está em vigor, ainda não é crime. Mas quando ela estiver em vigor, quando chegar o prazo dela, aí ela vai reger os fatos durante a sua vigência. Tudo bem? Isso porque, dei um pulinho aqui para você entender, que, olha só, a lei fica em vigor, veja bem, a lei fica em vigor até que outra lei a revogue. Ou seja, é preciso que a lei revogue uma outra lei em vigor. Então, a lei ela fica em vigor, essa que é a regra. Ela só sai do vigor quando uma outra lei revoga ela. Tudo bem? Então, já que vocês entenderam, creio que vocês anotaram, aqui é um curso de Direito Penal e eu acredito que vocês anotaram. Então, o que acontece? Nesse caso, senhores, veja, nós temos a lei A. Então, ela vai reger os fatos durante a sua vigência. Ou seja, aqui é a vigência da lei A. Tudo bem? Então, perceba, pelo princípio da legalidade, existe, eu vou apagar aqui, para você entender melhor. Acredito que vocês já notaram.
Então, pelo princípio da legalidade, existe o quê? 2 subprincípios. Professor, como assim 2 subprincípios? Exatamente, 2 subprincípios. Que no caso seria o princípio da anterioridade penal, anterioridade da lei penal ou da norma penal, a anterioridade da lei, tudo bem? E não só esse subprincípio, mas também da reserva legal. Então, veja, pelo princípio da legalidade, existe o que? A anterioridade da lei penal diz o quê? Que só existe crime quando existe uma lei anterior que a defina. Veja, o legislador não pode definir como crime uma conduta que aconteceu há 2 anos atrás. Não pode, porque a lei penal ela tem que olhar para frente e não para trás. Ela não pode tipificar como uma conduta criminosa quem cometeu há 6 meses atrás, há 2. Cuidado, casos pretéritos, nesse caso, não. Lei criminal, lei penal, não. Ela vai ter que olhar sempre ao futuro. Não sempre, sempre sim ao futuro, né? Claro. Sempre. Ou seja, quero que vocês entendam que a lei penal, ela vai olhar para o futuro, né? Não tem esse negócio de não sempre. Ela realmente vai, para colocar sempre aí, sem medo de errar, que é isso mesmo. Então, o que acontece? Você já aprendeu que ela não vai olhar para trás, né? Isso não pode, criminalizar condutas anteriores. Por quê? Porque o princípio da anterioridade proíbe que um crime venha tipificar uma conduta que aconteceu não sei quanto tempo atrás como uma conduta criminosa. Então, pelo princípio da anterioridade da lei penal, primeiro eu tenho o quê? Uma tipificação que aquela conduta é criminosa, para que todos tenham direito de, antes de praticar uma conduta, pelo menos tenham interesse de saber que aquela conduta é criminosa. Tudo bem? E professor, e se aquela conduta tiver tipificada, mas eu não sabia que ela estava tipificada? A alegação do desconhecimento da lei não pode, entretanto, não é absoluta, é relativa. É possível que o advogado, ele, por exemplo, sobre a questão do desconhecimento da lei, de forma relativa, ele informar que havia uma ignorância do agente em relação ao fato praticado, né? Mais na frente vai falar mais sobre isso. Então, o que acontece? Você já aprendeu que a anterioridade é sobre, primeiro, a lei penal incriminadora, depois a conduta. Já a reserva legal, ela vai nos ensinar sobre o que, professor? Que uma norma penal, principalmente a que for definir como crime, ela tem que ser criada por quem? Ela tem que ser criada, legislada pela União, no caso, pelo Congresso Nacional. Então, veja, é a União, né? Professor, não sei a diferença da União e o que é a União. Lá, quando eu estiver estudando em entes federativos e também as entidades políticas, você vai entender melhor. Então, quem pode criar crime, definir crime, é a União. Ela é reservada para a União, no caso, o Congresso Nacional. Veja, não é o presidente da República. O presidente da República, ele não pode criar crimes. Entretanto, o STF entendeu que é possível, medida provisória, legislar sobre direito penal, desde que seja mais benéfica ao agente. Então, coloque essa informação, medida provisória é possível que, né, ela venha conter artigos, ela venha conter normas sobre o direito penal, desde que seja mais benéfica ao agente. Muito cuidado, e vai passar pelo controle de constitucionalidade, né, e de legalidade, provavelmente. Então, veja bem que se uma lei ela criminalizou uma conduta anterior,
há 2 anos atrás, quem cuspiu no chão, ela viola quem? O princípio da anterioridade da lei penal. Mas ela não violou a reserva legal. Por quê? Porque, embora ela violou a anterioridade da lei penal, ela foi criada pelo Congresso Nacional, pela União. Veja, a anterioridade ela foi violada, mas a reserva legal, não. Nesse caso, se um dos dois, seja a anterioridade da lei penal ou a reserva legal, for violada, o princípio da legalidade também é violado. Ou seja, um não viola o outro. Mas se um dos dois ou os dois estiverem violados, então viola o princípio da legalidade. Tudo bem? Vocês entenderam? Professor, entendi perfeitamente. Então, vamos lá. Então, senhores, vamos lá. Então, o que acontece? Acho que vocês já entenderam. Bacana. Então, nós temos o que? A criação da Lei A, né? Que foi 2 anos atrás. A sua conduta foi bem aqui, ó. Durante a vigência da lei. Lógico que essa Lei A, ela vai reger os fatos praticados durante a vigência da Lei A. Tudo bem? Vocês entenderam bacana? Espero que sim. Porque, vezes, isso aí cai bastante e sempre muito bem fundamentado nas questões. E agora a gente vai... Só uma coisa eu não posso deixar de esquecer, que o princípio da legalidade, ela é o quê? Vamos lá. Ela está previsto, vai ficar na sua prova, né? Previsto na Constituição Federal, previsto na Constituição Federal como direito fundamental e também está previsto no artigo 1º do Código Penal. Olha só. Cadê o artigo 1º? Não há crime sem a lei anterior que o defina. E não há pena sem prévia combinação legal.